A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje com uma notícia maravilhosa de um testemunho lindo que a nossa querida amiga Juliana nos enviou. Esse testemunho já está publicado no blog e agora eu vou narrar aqui para vocês com os meus comentários e dizer que para Deus nada, realmente nada é impossível. Nada. Quando a gente pensa que está tudo perdido, o Senhor faz de um jeito especial, faz uma reviravolta, principalmente quando tem gravidez, né? Quando tem gravidez no meio, a gente acha que, olha, não tem mais jeito, acabou. Mas o Senhor faz de um jeito perfeito. Ela começa assim: a paz de Deus, Sol, e a todos que fazem parte deste belíssimo trabalho. Quero deixar aqui o meu testemunho para que sirva de exemplo de fé para as demais que precisarem. Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Segundo, quero agradecer a todos vocês que, por meio deste canal, no YouTube, ajuda milhares de pessoas aflitas. Gente do céu, hoje, ao lembrar de tudo, ao olhar para trás, vejo que só Deus mesmo para fazer tamanho milagre no meu lado e na minha família. Glória a Deus. Bom, gente, no deserto... Ela colocou no deserto, deve ser meu deserto. Bom, gente, o meu deserto começou no finalzinho de 2018 para 2019, após fazer uma cirurgia de tireoide no início de 2018. Quem já fez ou tem alguém na família sabe que ao retirar toda a tireoide, a pessoa fica dependendo para sempre do T4, que é para repor seus hormônios, função que a tireoide fazia. Então, até seu organismo se adaptar do nada, sem você querer, é um estresse tão grande, mau humor, falta de paciência terrível. É tanto que muitos médicos avisam a família para que tenham paciência, pois realmente não é fácil. Porém, meu esposo teve paciência até certo tempo. Depois começou a questionar que eu só não tinha paciência com ele. Começou a inventar um monte de coisas. No início da descoberta do meu nódulo, ele estava presente comigo em tudo, nas consultas, cirurgias, mas no decorrer do tratamento, que tem que ser acompanhado pelos médicos a cada 6 meses, ele já começou a se distanciar. Vocês estão vendo que o inimigo, ele encontra uma brechinha para entrar, né? Uma brechinha, ele vai entrando. Somos casados desde 2007, ou seja, estávamos com 11 anos de casados quando tudo começou. Amados irmãos, confesso a vocês que foi um grande choque para mim, pois até então, todos esses anos de casados, nunca havia passado por histórico algum de traição. Pelo contrário, quando conversávamos sobre esse tipo de coisa, ele falava na frente da minha família que se algum dia tivesse algum interesse por alguém, jamais me trairia. Primeiro terminaria tudo comigo. Então, inexperiente, muito ingênuo, acreditava sempre naquelas palavras. Afinal, nunca tinha me dado motivo para que eu não acreditasse. É realmente assim, a gente nunca acredita. Às vezes está estampado na cara da gente, a gente não quer acreditar. Mas vamos continuar. Mas, para minha surpresa, sem ao menos desconfiar de nada, vi umas mensagens no celular dele que me acendeu o alerta. Esses alertas, gente, sabe? Essa intuição, principalmente a feminina, não tem erro. É que muitas vezes a intuição é o Espírito Santo alertando e a gente não consegue entender os sinais. Mas eu digo que no decorrer a gente começa a se atentar quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Não era com outra mulher, a OM ainda. Essas mensagens vinham de umas amizades erradas que ele arrumou. Ele era um homem de caráter exemplar, honestíssimo e de confiança. Eu confiava nele e ele me dava motivos para isso, mas de repente começou umas amizades tão errôneas que eu alertava, mas já era tarde. Já estava de cabeça feita, cego, tudo que eu falava já não adiantava mais. Dizia que era porque eu queria dominá-lo. Lembra que eu falei para vocês que quando você está entrando no deserto, começa a aparecer amizades novas, pessoas ligando que você nunca nem viu, que não fazem parte do seu círculo social, e você começa a ficar, mas de onde surgiu essa pessoa? Do nada, né? Pode se atentar a isso. Lembra que vocês podem estar passando por isso ou já podem ter passado. Eu passei, meu marido arrumou tanta amizade que eu nem sabia de onde que surgiam as amizades novas, porque eu não conhecia. Continuando. Se irritava comigo, pois aquelas pessoas influenciavam ele ao erro. Foi quando passei a notar que seus comportamentos haviam mudado. Aquele homem que só saía de casa na semana para o trabalho e aos finais de semana só saía comigo e com o nosso filho na época com 6 anos, passou a sair à noite
e não me dizia para onde estava indo, coisa que nunca aconteceu, pois sempre fomos um casal unido e combinadíssimo. Então não me dizia mais o que ia fazer, nem para onde ia. Se eu perguntasse por algum motivo de preocupação, vinha com ignorância. A gente sempre gostou de viajar muito, então ele passou a dizer que um domingo a gente saía e no outro era para ele sair com os amigos ou sozinho. Só que esses amigos que ele dizia sair não eram amigos, ele queria um domingo sim e outro não, que era para poder levar a outra mulher nos lugares que me levava, pois eram lugares bonitos e aconchegantes para passar o final de semana, então ele queria mostrar ela também. Olha só que absurdo, né? A pessoa não tenta nem esconder. Ele já queria, né, mostrar a outra e levá-la aos lugares que a família frequentava. Olha só, que perturbado, né? Quando descobri e perguntei a ele, ele fez como todos os outros, negou tudo. Depois, quando viu que realmente eu sabia de tudo, disse que tinha sido uma única vez e mais nada. Só que eu já sabia que estava de caso firme, fazendo planos. Ali, meus irmãos, eu estava entrando no deserto, sem saber. Nunca nem tinha ouvido falar em algo parecido. Não sabia que tinha canal do YouTube para ajudar as pessoas nessa situação. Foi quando um dia, sem querer, acabei assistindo um vídeo desses da Sol. Daí então não parei mais. Vi que ali era algo que eu estava precisando para me ajudar a chegar do outro lado, graças a Deus. Realmente a gente não sabe, né? Depois começa a aparecer tanta coisa de restauração, mas enquanto você não precisa, isso daí fica anônimo. Quando você parece estar precisando, o Senhor começa a mandar um monte de coisa, vídeo de testemunho, livros, pessoas falando de restauração. Então, assim, eu acho que o Senhor nos cerca, não tem como fugir. No meio de tanta angústia e aflição, eu estar vivendo tudo aquilo algo novo e desconhecido para mim, como sou cristã, ia sempre buscar a palavra. O Senhor sempre me confortava, me dava forças para continuar lutando pela minha família. A dor de uma traição é terrível, meu Deus. Eu não sabia que doía tanto na alma. Eu me via despedaçada, destruída por dentro. Quando ia aos cultos, o Senhor me restaurava para poder continuar lutando, pois forças de mim mesma não tinha. Quem que não passou por isso, né? Acho que é uma dor assim que dilacera o coração. Em todas as palavras, o nosso Senhor Deus me dizia: não coloque a mão, deixe que eu vou resolver, pois tudo que o homem coloca a mão só bagunça. Tenha paciência, que no tempo certo eu resolvo tudo. Não fale nada, pois tudo que você falar, ele vai se irar contra você. Deixe ele nas minhas mãos. Verdade, meus irmãos. Eu não podia falar nada, chamar ele para conversar, que ele já se irava. É desse jeito. A pessoa fica tão opressa que tudo que você fala parece que você já está ofendendo. Não quer conversa. Estava absolutamente cego. Naquele adultério, cada dia mais me tratava frio e diferente. Estava apaixonado pela OM. Só pensava nela. Queria estar o tempo todo com ela. As mensagens chegavam a todo instante no celular dele. Chamava ele de meu amor e ele também só a tratava dessa forma. Ele não sabia que eu via, mas eu via tudo e tinha que aguentar calada. Pois fui e serei eternamente fiel e temente a Deus. Pois se Deus me dizia para ficar quieta, eu jamais iria colocar minha mão. Pois eu sabia que, sendo desobediente à palavra do Senhor, eu iria colocar tudo a perder. Muitos me chamavam de tola, boba, que se fosse elas não aguentavam, que já tinham mandado ele embora. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Tem mulheres e mulheres, né? Essa daqui, ela foi fiel a Deus, ela foi firme. Porque eu imagino que no calor da emoção, qualquer uma mandaria ele embora. Mas ela, desde sempre, foi temente a Deus. Continuando. Só que aprendi na palavra de Deus e no canal da Sol que jamais mande ele embora, pois, se quiser, deixe ele ir. Foi o que eu fiz. E por mais que ele estivesse enfeitiçado por ela, isso o Senhor novamente falou para mim que não iria deixar o inimigo roubar o que é meu, e nem aquilo que eu amo. Então essa fé viva que eu tenho no meu coração me tranquilizava, que meu Deus não iria deixar ele sair de casa por mais que ele quisesse. As mentiras só aumentavam, e eles dois firmes, e o meu sofrimento cada dia só aumentava também. Mas nunca demonstrei a ninguém, tamanha minha dor, só Deus. Eu e minha mãe que sabia disso, pois era minha companheira de todas as horas, meu ombro, onde eu debruçava sobre ela para amenizar a dor
Quando ele saía, nós duas íamos orar em meio às lágrimas. Olha só que coisa linda, né? Essa mãe é crente, né? Essa mãe é sábia, porque ela vendo a filha sofrer, ela ajudava em oração. Se fosse outra, já falava, não, manda embora. Porque o ser humano, ele é muito impulsivo. E ele já falaria isso. Minha mãe sofria junto comigo, pois a mãe quer ver a felicidade de seu filho e não tanto sofrimento. Aprendi no canal da Sol a jejuar, fiz vários jejuns, como o da Esther, dos muros de Jericó, enfim, fui colocando em prática tudo que aprendi com a palavra do Senhor na igreja, os conselhos que a Sol nos ensina. E nisso fui me fortalecendo, fui vivendo um dia de cada vez, como é ensinado também no canal. Não inquieteis, pois com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã a Deus pertence, basta cada dia o seu mal. Me apeguei a essa palavra e um dia doía mais que os outros, e outros menos, e assim por diante. Tudo isso, eles vivendo em meio a mentiras escondidas, mas diz o Senhor, não há nada em oculto que não seja descoberto. Isso é verdade. O Senhor, Ele não deixa nada em oculto. Fui eu para o culto um dia como qualquer outro, e lá o Senhor mandou a palavra dizendo o seguinte: tem alguém aqui que sua prova está árdua, mas Deus te manda dizer, ela só vai piorar. E ouvindo isso, comentei com minha mãe, meu Deus, tem misericórdia. Quem será que tem essa prova difícil e que vai piorar? Porque o nome de Deus vai ser glorificado na sua boca. Não sabia eu que aquela palavra era para mim. E em poucos dias aquela palavra se cumpriu. Gente, é terrível, né? Quando você está no culto, o Senhor manda a sua palavra e você não pega aquela palavra para você, porque você não quer acreditar que aquela palavra é sua. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Mas como o Senhor promete que pode vir a prova, também vem o milagre e vem a bonança. Na véspera de uma determinada festa tradicional, estava tudo planejado em comemorar os dias de festa junto. Só que o homem faz um plano, mas os planos de Deus são os que prevalecem. E no primeiro dia que estava todos felizes comemorando com o nosso carro cheio de companhias erradas, se envolveu em um grave acidente, deixando vítima fatal. Grande foi o meu desespero e de toda a minha família por descobrir o tamanho da besteira e da fria que aquele pai de família exemplar tinha acabado de entrar. Junto com o acidente veio à tona toda a traição e, para piorar a situação, a outra mulher grávida de 6 meses. Grande era a minha angústia, meu sofrimento, mas tudo isso eu tive que esquecer um pouco e pensar naquela família de vítimas, foram vítimas, tá? Que não tinha nada a ver com aquela situação e foi quem pagou com a vida. Eu perguntava, Senhor, por que tudo isso? O que eu fiz para ele, Senhor, para ele fazer tamanha crueldade comigo? Gente, a família sofre, né? É um deserto que a família sofre junto. Depois de toda a tragédia, ainda continuar às escondidas, dizia ele para mim que não tinha mais nada com ela, que só iria assumir a criança, mas eu sabia que era tudo mentira. A OM tinha esperança que quando tudo viesse à tona, eu iria deixá-lo. E ele iria morar com ela. Como isso não aconteceu, pois eu não ia mandá-lo embora jamais, porque o que Deus uniu o homem não separa, então em meia prova eu aguentava tudo calada e dizia a mim mesma, eu sei, Senhor, que na hora certa o Senhor vai me dar a vitória. Se ela não chegou ainda é porque o seu tempo ainda não chegou. E nisso a OM sendo iludida por ele a cada dia com mentiras e mais mentiras, porque ele queria ficar com as duas. Tem muitos assim, né? Infelizmente, tem muitos assim. Ele fazia cobranças, ela fazia cobranças e ele sempre tapeando com histórias mentirosas, pois ele havia dito a ela que nosso casamento não ia bem e que ia separar, por isso planejavam a gravidez. Mas como isso nunca aconteceu, ela cobrava muito ele por todas as promessas que não foram cumpridas. Gravidez essa que eu queria há muitos anos ter outro filho e não consegui por conta dos hormônios. E lá estava ela grávida do meu esposo. Por ser uma cidade pequena do interior, todo mundo se conhece. Então, quando acontecia de a gente se encontrar, quando via aquela mulher com o barrigão cada dia maior, sabia que era do meu próprio esposo. A dor na alma era tão grande que quando chegava em casa eu desabava em lágrimas. Mesmo sem querer, muitas das vezes, elas insistiam em enrolar no meu rosto. Gente, que tristeza, né?
você passar por tudo, passar por uma traição, humilhação, cidade pequena e ainda ter que encontrar a OM, é muita crueldade. O tempo foi passando e vi que o Senhor estava me curando aos pouquinhos. Tinha dias que nem doía mais, outros dias a ferida amanhecia um pouco sangrando, porém doendo menos, e Deus me guiando em tudo. Glória a Deus. Foi quando o Senhor me curou por completo. Já não tinha mais mágoa, nem rancor, já não pesava mais tanto no meu deserto. No que eles faziam ou deixavam de fazer, porque eu via muitos testemunhos do canal da Sol onde as meninas diziam: Deus só restaurou meu casamento e só vai restaurar o seu quando não se importar mais, viver a vida para o Senhor. E aí ele vem e restaura. Quando você ver, já aconteceu. Gente, isso é tão real, quando eu falo as pessoas não entendem. Mas o descanso do Senhor é tão real quando você está plena, quando nada tira a tua paz, quando o outro não consegue tirar a tua paz, e você só tem foco no Senhor, é quando vem a restauração. Isso é uma verdade. E eu acreditava, porém, achava impossível esquecer tudo aquilo devido a tanta dor. Mas é verdade, minhas irmãs. Enquanto não entregamos por completo nossa situação nas mãos do Senhor e descansamos, nada se resolve. Hoje eu digo, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje é só gratidão, meus irmãos. Deus tem sido maravilhoso para comigo e a minha família. Tem cumprido a sua palavra todos os dias na minha vida. Hoje canto um cântico de Ana, como Ele me prometeu que cantaria. Cumpriu o desejo do meu coração em ser mãe novamente. Olha que coisa linda, glória a Deus. Eu fico impressionada como o Senhor é maravilhoso. Se formos fiel ao Senhor, Ele nos honra, nos exalta no tempo certo. Basta ter paciência, fácil não é, mas com Deus tudo é possível. Deus é amor, Deus é família. Vamos lutar com nossas armas espirituais para que possamos atravessar o deserto e contar maravilhas que nosso Deus tem feito. Gratidão a todos. Aí ela completa: hoje, graças a Deus, vejo meu esposo restaurado totalmente, restaurado e em família. Passeamos todos domingo como era antes do deserto, hoje com 2 a mais na bagagem, o meu e a menina dele. Ela teve outro filho e ele teve a menina com a Amy. Pedi muito a Deus que não deixasse eu guardar rancor daquela criança, pois ela não tem culpa alguma do que os pais fizeram comigo e Deus ouviu a minha oração. Aos domingos ela passa o dia conosco, porém à noite vai para a casa dela. É muito pequena ainda, apenas 2 anos, então não dorme com a gente. Olha, gente, que coisa linda. Eu sei que muitas pessoas podem criticar a atitude dela, achando que ela não deveria. Mas ela dá o que ela tem. E ela tem amor. Quando a gente tem amor, a gente entrega aquilo que a gente tem. E ela diz: recebo muitas críticas por isso, mas não me importo, pois Deus ensina que temos que ser manso e humilde de coração. E o meu modelo é Jesus Cristo. Sei que esse deserto não veio por acaso, eu precisava aprender muita coisa. Aprendi a dar valor à família, aprendi que não é no nosso tempo e sim no tempo de Deus. Aprendi que se formos fiéis e obedientes ao Senhor, Ele não nos deixa confundido e nem envergonhado em momento algum. Glória a Deus. Gratidão pela oportunidade que tem me dado de aprender e reparar os meus erros e também de entender que ninguém é perfeito. E gratidão a todos vocês por todo o carinho e força que dão a quem mais precisa. E hoje posso olhar para os céus e dizer: Deus restaurou o meu casamento. Beijo a todos. Olha só, o esposo largou a OM, né? E dá toda a atenção à filha deles, mas não tem nada mais com a outra mulher. E essa nossa querida amiga, ela foi muito paciente. Ela foi muito cristã. A Juliana, com certeza, ela foi uma mulher que mesmo em meio às tribulações, a fé não faltou em seu coração. E ela lutou não só por ele, mas pela família. E ela não abriu mão, porque nesse período ele não saiu de casa, mas ele ficava mais com a Amy do que com ela, né? Imagina, ele ter uma vida completamente alheia à família, né? Ele deixar a esposa para engravidar o Amy, para ficar trocando mensagens, e a esposa vendo tudo aquilo ali e calada, falando somente com o Senhor, porque ela entendeu que a luta dela era espiritual, ela venceria com o joelho, em oração. Gente, é o que eu digo para vocês, esse testemunho é prova que a nossa luta, ela não é carnal, não é o que você vê, é aquilo que está no espiritual. Você tem que lutar em espírito.
E quando a gente luta com as armas certas, na oração com Deus, a gente não tem derrota, a gente tem vitória, como é o caso da Juliana. Juliana, eu te agradeço e desejo que a sua família seja realmente o pilar, né, da sustentação, porque o alicerce você tem, que é o Senhor Jesus. O alicerce da sua casa é Deus. E você, com o seu testemunho, eu sei que você vai angariar muitas almas ao Senhor. Pode ter certeza, aqueles que precisam vão te procurar, porque você foi sim uma cara serva de Deus que aguentou tudo em prol da família. Que Deus te abençoe. Gente, é com essa mensagem de esperança que eu deixo vocês, com esse testemunho maravilhoso, que eu deixo uma palavra dizendo: não desistam, né? 2 palavras: não desistam, porque o Senhor não desiste. Então não desista, tenha fé que o Senhor traz no tempo certo, na hora certa. Descanse, descanse. Quando não doer mais, é que o Senhor está restaurando. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos um lindo dia.